E agora um assunto polêmico, hein? A gente sabe que Londrina tem uma produção cultural muito grande, né? Um festival de teatro muito conhecido. E foi aprovado na Câmara de Vereadores ontem um projeto que proíbe que esses espetáculos tenham cenas de nudez. Elas só poderão ser apresentadas em locais fechados. Isso não pode mais acontecer em local público. Por que que eu acho que é uma questão polêmica? Por quê, gente? Aí, ó, nessa peça aí, teve problema, né? Tinha gente pelada lá no ano passado, e aí a polícia chegou, deu uma baita confusão. Agora tá proibido. Eu não sei se eu sou careta ou se eu não sou, mas assim, sei lá, eu acho meio estranho em local público, né? Criança pode ver, tudo isso. Mas eu sei que tem muita gente que defende. O que é que você pensa disso? Põe o WhatsApp aqui, Vanessinha. O que é que você acha? A lei fala que em locais fechados ainda pode acontecer o espetáculo com alguma nudez. Local público não mais. O que é que você pensa disso? Uma apresentação de teatro, uma apresentação cultural, que tem algum tipo de nudez, ela deve acontecer no local público ou não? Eu repito, eu tenho a minha opinião. Eu também. Quero que você tenha a sua. Tem placa falando, ó, esse espetáculo aqui vai ter nudez. E aí, mesmo com essa placa, você acha que deve acontecer ou não? Não. Vamos acompanhar detalhes agora na reportagem com o Guilherme Batista. A proibição é para as apresentações culturais e artísticas que tenham cenas de nudez. Pela proposta já aprovada na Câmara de Vereadores, os espetáculos não vão mais poder ser realizados em locais públicos e ao ar livre, como o que aconteceu em outubro do ano passado, quando um artista se apresentou completamente nu e coberto por gel às margens do Lago Igapó, durante o Festival de Dança de Londrina. Apesar de realizada dentro de uma bolha, a performance incomodou algumas pessoas, que chegaram a acionar a polícia militar. Existia pessoas da produção dos dois lados avisando para as pessoas que existia uma performance com nudez dentro de uma bolha. Segundo o vereador que propõe o veto, as apresentações só vão ser permitidas em locais fechados, como auditórios e teatros, e ainda com indicações de que são voltadas para maiores de 18 anos de idade. A liberdade de um se encerra quando começa a liberdade de outro. Aqueles que são adeptos e que gostam desse tipo de arte poderão realizar e poderão assistir, desde que seja num recinto fechado. Um projeto polêmico que não cai nada bem entre os produtores culturais aqui de Londrina. Para a comunidade, a iniciativa é desnecessária, uma vez que já existem leis que prevê uma série de regras para a realização das apresentações artísticas. Além disso, também há o risco de a proposta criar precedentes para a aprovação de normas ainda mais rígidas, o que pode fazer com que lá na frente espetáculos mais impactantes acabem sendo censurados na cidade. Você pode limitar, alguns produtores querem trazer um determinado espetáculo que podem achar, não, agora não posso porque existe uma lei que me proíbe de fazer isso. Então, assim, eu acho um pouco desnecessário toda essa discussão, porque já existia classificação indicativa, eu acho que ninguém vai trazer um espetáculo e colocar no festival, numa rua e tal, para provocar alguém. Eu acho que isso tudo tem que ser muito bem pensado e eu espero que não haja nada mais grave do que isso. Isso de maneira alguma censura, isso é uma regulamentação. Nós sabemos, nós ouvimos sempre que a liberdade de um encerra quando começa a liberdade do outro. É claro que a arte ela é importante, a cultura ela é importante, disso ninguém duvida. Entre os moradores, a restrição divide opiniões. Se por um lado alguns defendem o controle, outros veem toda a polêmica com muita apreensão. Correto. Eu não gostaria de ver o meu filho ou uma criança presenciando uma cena dessa. Vale o bom senso e também as escolhas que a pessoa faz, né? Acho que todo mundo merece respeito, tanto na escolha como na manifestação artística. Cultura, isso é cultura? Ficar nu no público, eu não acho. Eu acho que aí é o gosto da pessoa, né? Aquele que quer ficar pelado, que fique, que o que não quer, não fica. Gente, aí, ó, eu já dei a minha opinião aqui. Eu não ia gostar que um filho meu visse alguém pelado no espetáculo, no meio da rua, numa praça, num parque. Mas eu quero a tua, tá? Ó, até agora eu não vi ninguém falando aqui que é a favor de que haja esse tipo de nudez. É uma polêmica, sim, as pessoas todas estão concordando
que isso deve ser proibido, não deve acontecer. Quer ver? Eu vou botar aqui o seguinte, ó, tá chegando muita mensagem aqui, mas eu quero que você diga assim, você é a favor ou é contra? Se você for a favor da proibição, aliás, vamos fazer o contrário, ó, sim ou não? Tem que ter gente nua num espetáculo ou não? O que você acha dessa lei?